Olá você, amigo, amiga, mais uma vez nós estamos com o programa no ar, Medicina em Destaque, aqui na TV Mar, canal 25 da NET. Você pode assistir através das redes sociais, no YouTube, através da Gazeta Web, programa que se propõe a levar para todos os alagoanos, para todos aqueles que nos assistem, conhecimentos e curiosidades acerca dessa ciência e arte que é a medicina. Nossos convidados são escolhidos a dedos, pessoas que se destacam na atividade médica e que fazem da medicina um hino sagrado em defesa da saúde e em defesa da medicina. Nosso convidado de hoje não é diferente dos outros. É o Dr. Marcos Holanda, presidente do sindicato, e que nós damos as boas-vindas ao nosso queridíssimo amigo Marcos Holanda. Prazer imenso estar aqui conosco no nosso programa. Da mesma forma, Gerson, satisfação estar aqui com você nesse programa que, como você bem ressaltou, traz tantas pessoas importantes e que já tive a honra de já assistir várias vezes, colegas importantes. E eu digo sempre que a gente tem sempre que aprender. Com o professor Gerson Odilon, que de lá atrás a gente já teve a oportunidade de ter aula em medicina legal. Foi quando conhecemos também a literatura da medicina legal através do França, que é lá de João Pessoa, e que muito nos enriqueceu. Então, para mim, é uma satisfação, uma honra imensa estar aqui ao seu lado e poder bater esse papo contigo. Isso. Só para o nosso telespectadores, né? A sua formação... Eu fiz cirurgia geral, né? Fui formado pela Escola de Ciências Médicas de Alagoas, hoje um CISAL, e que depois fui para a universidade para fazer a residência de cirurgia geral, né? Após endoscopia, e depois voltei ao hospital universitário para fazer a parte de proctologia, lá na época pelo professor Manuel Álvaro, e hoje continuamos na luta, no trabalho na cirurgia geral, na procto, nos hospitais privados e dentro das instituições públicas, HGE, e na prefeitura, no município de Maceió, que é o PAN Salgadinho. Obviamente, dos nossos entrevistados, né, os que vêm aqui, ainda não apareceu assim um proctologista. E você, já que vem com com esse know-how de conhecimentos na proctologia, o que é a proctologia e o que se propõe? Ou seja, essa ciência, ela investiga ou toma conta de que parte do nosso corpo para o nosso público? A proctologia faz o estudo, né, do sistema digestivo na parte de ânus, reto e intestino grosso, né, e onde vai do estudo dessa parte da região orificial, que a gente fala a parte anal, das patologias voltadas para aí, assim como também da parte intestinal, que vai ser voltado desde as lesões mais agressivas, como também as lesões benignas que acometem a nossa população. Tem uma pergunta de um acadêmico, o Gabriel Lessa. Ele pergunta o que lhe levou a fazer essa especialidade, a proctologia, né? Faz cirurgia geral, tudo bem, mas assim, a parte digestiva, mas assim, a proctologia específica, o que lhe chama? Era alguma necessidade na demanda, na procura? Gerson, porque assim, a cirurgia geral, a gente sabe que ficamos muito na questão muito de plantão ou atendimento. Havia já também muitos cirurgiões na nossa cidade, no nosso estado, e eu pretendia fazer uma especialidade que tivesse também mais próximo da cirurgia geral, pelo fato de gostar muito e pelo fato de gostar da parte de urgência e emergência. Então foi que achei a procto mais próxima. Então, e gostava muito, porque nós tivemos alguns chefes que eram proctologistas, professor Manuel Álvaro, professor Mário Jucá, professor Luciano Lessa, em memória, e nos incentivaram muito. Os nossos R+, né, também alguns direcionou para procto, e terminou que
nos incentivando. E assim, as patologias também muito... Quais as principais patologias que acometem essa região? Na região orificial, né, que a gente fala da região anal, você tem as hemorroidas, sim, as fístulas, as fissuras, né, aí as consequências, os abscessos perianal e também a questões das lesões que podem ali levar a maior gravidade, como os cânceres de canal anal e... entrando mais para dentro da questão do aparelho digestivo, do reto, aí você vai ver os cânceres de reto, né, os cânceres de intestino grosso, mas também tem algumas doenças benignas, como angiodisplasia dos colos, que é a questão de sangramento, voltar para o sangramento, as doenças diverticulares, que podem levar, que a gente começa a aparecer essas saculações no nosso intestino quando vamos envelhecendo. Então, tem muitas patologias e que termina que muitas das vezes a gente assim, estuda, se dedica mais a algumas, outros já ficam mais dedicados a outros. Por exemplo, tem alguns colegas que se dedicam muito à doença inflamatória intestinal, por exemplo, doença de Crohn, retocolites ulcerativas. E tem uma gama de patologias que termina fazendo com que a gente termine, um se dedica a mais outro a menos, mesmo dentro da especialidade. O professor Mário Jucá esteve aqui e ele falou também, eu faço essa mesma pergunta a você, quais assim, as medidas preventivas dessas doenças, né? Ele falava muito de como lavar, né? De como fazer um asseio anal, né? Como medida, mas assim, além destas, ou como deve ser feita estas e quais outras podem ser tomadas? Eu digo sempre, Gerson, que aos nossos pacientes que o papel ele é muito ruim, né? Porque ele só espalha e muitas das vezes está muito ali voltado na questão orificial de espalhar as fezes e aí trazer alguns danos, tipo, além do mal higiene da limpeza local, levar a questão e acúmulo, trazer alguma questão de fungos, questão propiciar qualquer escoriação ali, levar formação de abscesso, escoriações que podem levar à formação de fissuras. Então, tudo isso termina que, se você não tiver cuidado, levando. Agora, sem sombra de dúvida, hoje o exame ideal para uma prevenção, principalmente os pacientes, antes era a partir dos 50, mas hoje a Sociedade Americana já vem defendendo que a partir dos 45 anos, todos que pudessem fazer uma colonoscopia, que é o exame, né, que o pessoal chama, o exame da borracha, é o exame onde a gente entra pelo ânus e vai até o ilho terminal. Sobe tudo isso? Tudo. Até o ilho terminal aí a gente chega. 5 a 10 centímetros. O professor Mário Jucá, com aquele jeito... O Mário é excelente, ele falava professor. Exatamente que a gente cuida dos nossos orifícios, né? Nasais, oral, com maior cuidado, nossas mãos. E a gente não toma o cuidado necessário. Já imagino que ele não toma o cuidado necessário de fazer, de lavar o ânus, até já é contaminado por si, por conta da flora intestinal. Né? Ele sempre conta a história. O indivíduo vai numa agressividade quando vai se limpar e tal, né? E não tem o mesmo cuidado que tem com a boca, com o nariz e tal. Mas era muito engraçado quando ele dava as aulas para a gente, quando se referia a esses cuidados. Então, isso, como proctologista, mais em consultório, existe algum serviço de urgência, emergência? Ou quando está no plantão tem que atender de tudo, né? Infelizmente, Gerson, eu lembro que o professor Luciano Schurtz, Lessa, ele tinha uma ideia de formar um serviço de procto, de urgências e emergências. Mas, infelizmente, não conseguiu. E a gente mais novo também terminou que não levando isso adiante. Né? O Júlio, em determinados momentos, ainda falou sobre isso, mas que também não deu continuidade. E termina que assim, todos atendem, fica na urgência e emergência, a gente termina atendendo os pacientes com alguma urgência proctológica. Sabe por que assim, essa preocupação? Porque, na verdade, existe um estigma, né? Existe aquele medo do homem, ver que as mulheres procuram sempre os médicos, anualmente, fazem os exames preventivos, etc. O homem não. Mantém aquele tabu, até os vídeos que botam na internet,
causando terror a isso. Né? Mas que devem esse homem tomar esse cuidado necessário, né? A partir dos 40, 45 anos, já fazer um exame preventivo. E a gente fala da questão preventiva, né? A partir dos 45 hoje, mas assim, obviamente, cada caso é um caso, né? Isso. Como o professor Mário sempre gosta de dizer, medicina nem nunca, nem sempre. Ele cita em francês isso. Uhum. Mas assim, quando você tem alterações do hábito intestinal, né? História de sangramento, tem história familiar já de câncer de colo ou de reto, então, obviamente, que a colonoscopia se faz necessário antes mesmo dessa idade, até para fazer uma investigação de doença genética, polipose ou até mesmo investigação de tumores, né? Que possa estar, né, nesta família inserido e que possa levar a uma formação de um câncer mais precocemente. Bom, a gente vive hoje essa questão da liberdade sexual e etc., e algumas perversões. É comum algum acidente, né, no serviço de urgência e emergência, com o uso de artefatos, né, colocado no ânus? Porque quem contava isso é muito o professor Luiz Carlos. Né? Eu lembrei dele, você falando, eu lembrei dele. No serviço privado, porque hoje eu fiquei 12 horas à disposição para a questão do sindicato, mas lá no Hospital Geral do Estado a gente costuma ver muitos, né? Desde garrafa de Coca-Cola, já vimos, frascos, desodorantes, madeiras, raízes como tipo macaxeira, com esculpido num formato de um pênis. Fálico, né? Instrumento fálico. Né? Isso. E vários, assim, até mesmo já vimos borracha da marcha de carro. Já tivemos a oportunidade de retirar e assim como também a questão via oral, né? Não, via retal. Não, estou dizendo também via oral, né? Sim. Outros objetos são colocados. Sim. Né? Como também vibradores, essas coisas que tivemos que já até fazer cirurgia para poder abrir o intestino grosso para poder retirar o corpo estranho. Porque não conseguimos tirar, porque ele já estava muito alto, né, nível de sigmoide, e a gente tinha que abrir, fazer uma laparotomia, abrir o abdômen, acessar o colo e fazer uma colotomia, tirar o corpo estranho, ressuturar e fechar. E não tem que fazer a colostomia, não? Né? Às vezes, dependendo. Sim, Se tiver perfuração, Gerson, se tiver perfuração, já teve casos que aí já criou um abdômen agudo, que a gente fala obstrutivo por conta do corpo estranho, e ali o processo inflamatório levou a uma perfuração. E aí sim, aí pensar na possibilidade da colostomia. Então, o que é que orienta o proctologista a esses que tentam, né, utilizar instrumentos fálicos via retal como instrumento de prazer? Pois é. Então, utilize, se for o caso, em aparelhos que são adequados para isso, né? Com cuidado, com lubrificação, porque a região... Não pode causar fissuras? Porque a região ano-retal ela não tem lubrificação, porque não é órgão sexual, né? Então, ela está ali para que você possa aí, faz parte do sistema digestivo, e que você aí possa utilizar lubrificantes e num material adequado para que você não possa se comprometer, lesar a própria parede do intestino, ou do ânus ou do reto. Isso. Vê se tem um vídeo aí sobre o sindicato, que você, além desse profissional que resolveu um dia também ser sindicalista, né? Quais foram os motivos? O que é que motiva a você que tem uma especialidade de cirurgia geral? Não, agora você foi assim de um nada, ou alguns fatores, algumas lutas de classe que você viu que levaram você a tomar esse caminho? Pois é, eu acho que parecia que eu tinha até meio que desistido, sabe? Mas assim, eu sempre fui muito envolvido na questão política do nosso país, né? E em nível local também. E participavam sempre de muitos movimentos. E aí até o Álvaro aqui já citou, da vez que esteve contigo, movimentos de
2007, que foi um movimento grande de greve que nós tivemos no nosso estado. Algumas reuniões em disputas em Arapiraca para questão salarial, na prefeitura, e terminou que levando a gente a, quando nos foi oferecido, porque já havia uma motivação do pessoal, principalmente do município, em querer formar uma chapa, mas eu não tinha ideia que viria para a presidência. E aí depois a Dilma, muito conciliatória, nos convidou e o pessoal da chapa anterior, que era o Wellington, aceitou junto com o restante, e aí terminou que nós entramos com alguns outros colegas mais novos e estamos tentando dar continuidade a esse trabalho aí que foi feito há muitos anos. Vamos ver um vídeo, como foi elaborado esse vídeo aí? Deixa eu ver aí. Desde 1978, o Sindicato dos Médicos, SINMED, encara desafios para atender às necessidades dos profissionais médicos Renovada, né? Aí as fotos dos colegas, dos ex-presidentes. Na proteção aos direitos dos seus Estacionamento. O estacionamento. O SINMED, com uma presença ainda maior entrevista, e benefícios que só na a época da SINMED pandemia, possui. com a O SINMED nossa hoje vice, a conta Silvia com um auditório climatizado, com cadeiras confortáveis. Nosso auditório que e com infelizmente equipamentos de caiu ano multimídia passado, preparados para o receber teto desabou e a gente palestras. teve que fazer uma nova reforma. Aí o sindicato trabalhando com formação, dando aulas, o pessoal Reuniões, né? do quinto, sexto ano, sala de reunião, ali nós temos nosso café, ampliamos a questão do jurídico, né? Temos um carrinho que vendemos agora, que é 2009, para tentar comprar um melhorzinho. Além do serviço jurídico, né? O jurídico, né? Que passou-se muito tempo com apenas uma advogada e com algumas parcerias, mas que depois que nós assumimos era um sonho poder ampliar essa questão do jurídico e conseguimos, né, além da doutora Gorete anteriormente, hoje está o doutor Bruno e a doutora Renata, para dar dividir os trabalhos, porque Isso. é uma procura grande, né, Gerson? E terminava que um advogado só não consegue dar conta de tanta procura, né? Porque certo. Nós vamos desde causas menores, né, como às vezes uma sindicância no nosso CRM, onde o nosso advogado está à disposição e temos especialidade dentro da área jurídica para a defesa do médico, mas até os interiores, que constantemente nós somos chamados para ir ao interior do nosso estado e nós muitas das vezes não temos pernas, assim, vamos dizer, para infelizmente abraçar a todos. Essa é uma pergunta que a nossa colega Dilma faz para você. Quais os principais desafios do sindicato, do sindicalista de uma forma geral, né? Porque todos representam a instituição. Gerson, era poder ampliar mais, né? Chegar mais aos nossos interiores. A gente tenta fazer o máximo que a gente pode. Lá no sertão, já tivemos a oportunidade de ir ao sertão, na zona da mata, no agreste, e onde nos é chamado, nós vamos. Nós gostaríamos, obviamente, de fazer uma ronda por todo o nosso interior, sabe? De visitar, de poder ver quais são as dificuldades dos nossos colegas, como a gente poder ajudar, porque a gente termina aqui voltando muito para quando os colegas têm dificuldade em receber os seus salários, os seus proventos, têm dificuldades com o prefeito ou secretário, ou com aquela OS que está gerindo ali, aí muitas das vezes nós somos chamados. Aí nós vamos lá para conversar com esses gestores. E por falar em gestão, como é que aconteceu nessa pandemia? Muitas dificuldades na aquisição de EPIs? Quais foram as principais demandas do sindicato? Gerson, sem sombra de dúvida, foram as condições de trabalho, né? Os EPIs.
Certo. E aí não tem foi uma luta constante e que até hoje a gente ainda fica brigando, principalmente no município, principalmente. Chegou assim a fechar olha, esse colega que estava na linha de frente, ele adquiriu, mas poderemos fazer o nexo causal de que foi exatamente a falta de equipamentos de proteção individual, em alguns casos. A gente pode dizer, Gerson, porque assim, termina sendo uma doença comunitária e a gente afirmar que foi, mas possivelmente tenha sido porque é onde nos damos com os pacientes. E os pacientes muitas das vezes chegam de uma forma assintomática, né? Então, a gente falava sempre para os gestores que os EPIs são imprescindíveis. Eles são imprescindíveis tanto para a proteção do médico, para a família do médico, mas também para o próprio paciente, porque o médico ele pode ser um vetor. Né? Ele pode até não estar ali com a doença, mas pode ser um vetor e transmitir para o paciente. Então, era uma forma de nos protegermos. E nós tivemos muita dificuldade, principalmente dos EPIs, tivemos que até ajuizar, né, no Ministério Público do Trabalho a questão para conseguirmos EPIs, porque muitas das vezes conseguimos via doações. Sim, é isso. Setor privado? Entidades. Várias, assim. O Álvaro até citou aqui a professora Alessandra, lá do SESMAC, que conseguiu várias face shield da Taurus, né, que nós distribuímos tanto para o HGE e distribuímos para vários colegas médicos e todas as instituições, porque a preocupação é com a saúde do médico, não é porque ele é do estado ou do município é que nós iríamos dar. Nós demos face shield, nós doamos porque chegou a gente essa doação e distribuímos com os colegas médicos de qualquer instituição que fosse. Então, assim, essa estrutura montada, pergunta ao nosso Fernando Pedrosa a você, nosso presidente do Conselho Regional de Medicina. Toda essa estrutura montada, né? A gente dá para perceber agora que o coronavírus está sendo vencido, né? Com luta de todos, quem lutou mais, quem lutou menos, mas assim, não é o caso. Mas essa estrutura será sucateada? O que é que espera o sindicato que o governo possa fazer? O governo estadual, obviamente, né, onde a distribuição do dinheiro e dos recursos foi para o Estado, ou se o federal pode ajudar. Como é que vê o sindicato todo esse follow-up, esse acompanhamento dessas estruturas montadas? Nós esperamos, Gerson, que essa é uma pergunta do professor Fernando, um grande amigo, parceiro junto com o nosso sindicato. Quando temos dúvidas, vamos sempre procurá-lo. E dizer que assim, a gente espera que estes monitores, esses acervos que foram comprados com dinheiro que veio federal e para a pandemia, que sejam revertidos para os hospitais que tenham necessidade. Por exemplo, muitos dos nossos hospitais dos interiores não têm sequer um oxímetro ou não tem um monitor, né, para os colegas médicos lá poder observar um paciente, ter um amparo de olhar a questão da função cardíaca, né, a questão da pressão, aferir. Então, muitas das vezes nós temos dificuldade para isso. Então, nós esperamos que sejam revertidos, como para o nosso Hospital Geral do Estado, que muitas das vezes faltam muito material, como também para principalmente os hospitais do interior que tenham necessidades e que possam ajudar principalmente os pacientes e, consequentemente, os médicos para poder facilitar na questão dos diagnósticos, né, e facilitar a condução de cada caso. Seria uma forma de manter esse paciente no interior, né? Porque eu lembro na inauguração lá do novo prédio da unidade do HGE, né, alguém fazia um discurso e dizia, nesses próximos 20 anos não vamos ter problemas com a urgência, emergência, porque essa estrutura aqui é monstruosa, vai acolher. E eu não tenho, essa semana eu estive lá, na segunda-feira, estive lá não conseguia passar no corredor de entrada, já tinha quase gente sendo admitida do lado de fora da unidade de emergência, né? Então, essa distribuição para, por exemplo, hospitais como de Arapiraca, de Viçosa, Penedo, né, Santana do Ipanema, que a gente vai falar um pouco sobre aquele hospital lá, seria um bom caminho, né?
Eu não tenho dúvida, Gerson. A saúde pública ela tem que ser feita dessa forma. Você tem que... Obviamente que o governador está construindo estruturas de hospitais, né, aqui na Zona Norte, na Zona da Mata, eu acho que União, um outro no Sertão, já tem esse Hospital de Santana. Mas, assim, se não investir na saúde pública básica, não vai adiantar. E no médico também, de mantê-lo lá, né? Exatamente. Você tem a estrutura lá, mas não tem o médico. Exatamente. Aí que adianta você ter uma estrutura linda, bonita, estrutura física, mas aí você não tem um ultrassom, você não tem uma tomografia, você não tem um radiologista para discutir os assuntos, você não tem um cardiologista, um colega cardiologista para discutir. O que é que adianta? Você vai ficar lá, quem vai ficar lá? Os colegas que moram já na região e muitas das vezes são colegas que só estão voltados para a medicina básica, né? A medicina da família e que não tem noção ou não tem a vivência da urgência e emergência. Então, nós precisamos investir nessa questão da medicina básica, né? Você sabe que muitos dos pacientes que chegam aos nossos hospitais, pacientes sequelados que vêm com os AVCs, com acidente vascular cerebral, descompensação diabéticas, né? Hemorragias digestivas, são casos que poderiam, muitas das vezes, ser minimizadas e conduzidas controladas. Né? Sabe, há uma inversão nesse sentido, né? Eu vi uma reportagem essa semana de que a Universidade Federal de Alagoas está pensando em levar um curso de medicina para Santana do Ipanema. Você já viu isso? Não, Gerson. Não? Eu li alguma coisa. Quer dizer, criar faculdade de medicina parece ser a solução, quando na verdade é uma inversão, né? Você cria o curso, vêm os alunos de outros estados, concluem e vão embora e continua. E continua, né? Continua. Eu acho que, infelizmente, eu não vejo boa vontade dos políticos, de um modo geral, de investir na classe médica como um todo, para que aquele médico permaneça ali naquela região, naquela cidade. Nenhum político, por exemplo, você vai lá, o secretário ontem falava na questão de concurso público. Ontem já falou que, não, vamos voltar para OS. Entendeu? Então, a gente sente um pouco, e isso sente muito da questão em relação aos políticos em querer ajudar, né? E criar uma carreira, na verdade, sabe? De médico, assim como do juiz, que primeira instância, segunda, terceira, chega a desembargador. Uma carreira. Então, tem toda uma carreira, né? Isso. E faz com que ele fixe na sua região e que tenha interesse, com toda uma estrutura. Como nós tínhamos na época do FCESP, né? Eu lembro que eu fiz o estágio rural lá em Pão de Açúcar e os médicos eram concursados, moravam lá. Pois é, Gerson, pois é. Se mantinha um serviço excelente, né? Se naquela época se tinha, por que não se pode fazer hoje? Hoje, acredito que nós temos muito mais dinheiro. Verdade. Né? Só precisa querer empregar de uma forma adequada. Ou os políticos, às vezes, assim, a culpa no político, mas às vezes é mais, assim, os assessores, né? Às vezes é nomeado o secretário, é alguém que é parente de A, de B, que dê um apoio, e não aquele profissional técnico que seja capaz de mostrar um serviço e assim por diante. Mas nós temos Marcos, algumas fotos aí, vamos ver aí uma série. Chegaram... Não, está tentando aqui. Você encaminhou umas fotos. Pois é. Belíssimas. Mas essa questão, né, você fala, a questão é exatamente isso. São pessoas, muitas das vezes, que estão como secretário, mas não têm vivência nenhuma de saúde. Verdade. Né? Aqui não vai nenhuma crítica pessoal ao Zé Tomás Dondô, nem ao Alexandre Aires. Sei. Mas são dois da área jurídicas. Excelentes, né? São dois da área jurídicas. Na sua qualidade de boa vontade. Exato. Aí chega numa pandemia como essa, uma situação difícil, vai ter que correr atrás de médicos para formar a assessoria. E vem a grande discussão hoje que dividiu todo o país na questão do uso da hidroxicloroquina. Pois né? Como é que o sindicato viu isso, essa divisão? Gerson, eu sempre fui a favor... Você pode falar do sindicato, pode falar com... Tá, eu sempre fui a favor e acredito, a maioria dos colegas lá defendia o uso, né, do atendimento precoce. Eu fui mais reticente como um médico, mas assim, nunca deixei de utilizar.
Eu vi o perfil do paciente e aqueles que falavam, não, e a hidroxicloroquina, o que é que você acha? E nós utilizamos. Utilizei em vários amigos a hidroxicloroquina e associado a antibiótico, mas acredito que, assim, nós temos que aguardar para ter uma definição em relação a isso. Mas acho que 2 medicações que foram e que serão, assim, mais e que vão sair vitoriosas mostrando isso, que será o corticoide e a heparina. Para mim, são 2 medicações e que a gente fazia muito lá, né? Nós ficamos responsáveis em determinado momento por uma ala de Covid, eu, o Álvaro e uma colega, a doutora Vanina, e nós trabalhamos em relação a isso. Então, era oxigênio terapia, fisioterapia, a heparina e o corticoide, né? Então, com, obviamente, o uso do antibiótico e aqueles que subiam para o nosso andar com o uso da hidroxicloroquina eram mantidos pelo aquele tempo dos 5 dias. Eu tenho uma opinião, exatamente, um plus com relação a isso, porque eu acompanhei 1000 e tantas consultas, né, como médico do trabalho na instituição, e a gente viu aqueles que fizeram o uso da ivermectina, na hidroxicloroquina e também da azitromicina, não chegaram a passar para a fase 2, né, que é exatamente isso quando você utiliza. Quando você passa a utilizar ele já dentro, quando tem se instituído, tem começado já a fase pulmonar, os efeitos são aí sim de um corticoide, sim, né, sim. E assim por diante. Existe hoje trabalho já mostrando o Clexane, o pessoal já usando na fase 1, né, a heparina. E, assim, o uso da hidroxi, usamos também a ivermectina, né, usamos também. E nessa fase, associado à azitromicina e dentro da instituição, a gente utilizava ceftriaxona. Dificuldades em adquirir ou prescrever esses medicamentos? Não tive. Assim, tivemos dificuldade em determinado momento, no início de conseguir. Então, teve até que a hidroxicloroquina teve que mandar manipular. Isso. Né? Perfeito. Vamos ver algumas fotos que você enviou para nós. Você vai passando, você vai comentando essas fotos, né? Isso aí... Isso aí foi uma homenagem do sindicato ao doutor Antônio de Pádua, mas ele estava doente e mandou o filho e a nora, a doutora Karine. Ali foi no embate do PL do prefeito do município, aí na fiscalização de postos de saúde. Ela, a doutora Dilma, lá no nosso CRM. Isso. Foi algum evento que nós estávamos representando, o nosso sindicato, entrevistas lá em Arapiraca, na rádio. Isso. Falando, discutindo, o professor João Batista Neto, em homenagem do sindicato também a ele. Isso. Muito bem. Nosso CRM, aí a doutora Silvia, Dilma, em homenagem à médica. Vice-presidente, né? Nossa minha aluna, vice-presidente, um exemplo, a gente tem orgulho de dizer bem assim quando ela me chama de professor, né? Porque o orgulho do aluno é quando vê o professor assim, assumindo toda a responsabilidade da medicina. Esse é no CRM também. CRM, né? Foi na homenagem lá, professor Rafael, ali, a Dilma, professor João Batista. E aí foi na reunião de todos os sindicatos, junto, né? Aí lá na frente do Pan Salgadinho, a gente na época pedindo condições de trabalho e... Enfim, é das reivindicações que é pertinente para a gente e onde nos chamam, né? E onde a classe médica está tendo dificuldade, nós estamos presentes. Aí foi uma reunião da Confederação Médica Brasileira, no Rio Grande do Sul, onde nós fomos representar, né, o nosso sindicato. Aí reuniões, né? Temos também grupos que estudantes, professores que vão lá dar aula. E aí nessa aula também é onde área gourmet, onde temos... Na verdade, esse cafezinho aí, na época das lutas lá pelo ML, né? O sindicato sempre com apoio, e nós íamos também, além do foco da reunião, aquele inhame com uma carnezinha. Tem uma sopa lá que é bastante conhecida. Perfeito. Homenagem aos 40 anos de urgência e emergência do professor Luiz Carlos. Grande parceiro da medicina legal. Maravilha. Esse ano, homenagens serão atribuídas, qual o critério, né, do sindicato? Aqueles que estão em linha de frente, teria como, porque nós tivemos uma reunião via
Meet do CRM e eu falava de que todos os médicos, né, merecem ser homenageados. Agora, homenagear todos, né? O sindicato vai ter um perfil também, né? A gente vai tentar nisto, né, Gerson, porque a classe médica como um todo está de parabéns. Verdade. Foi dedicada, foi para a linha de frente. Fomos acusados em determinados momentos que não queríamos trabalhar ou pensaram que nós iríamos nos acovardar perante este vírus, mas não. Quantos colegas nossos perderam a vida? Quantos, né, colegas bem próximos, quantos amigos nossos, vizinhos, alguém que próximo a gente também que foi levado por esta patologia. E os médicos não se acovardaram. Então, posso dizer que vai ser muito difícil fazer a escolha de um ou de dois colegas médicos. Mas vamos tentar ver que um nome que possa representar, né, um pouco, vou dizer um pouco, de toda a gratidão que nós do sindicato temos à classe e nos orgulhamos pelo empenho e dedicação que a classe médica teve nesta pandemia. A gente acompanha lá no CRM e acompanha como profissional também, né? Sim. Eu lembro que eu atendi todas as pessoas que tinham Covid, passavam por mim para entregar atestado. Eu subtraí alguns dias do atestado, porque muitas vezes a única prescrição que tinha era a dipirona. E eu digo, não, o atestado não é o atestado que vai curar a pessoa, você tem que fazer alguns medicamentos. Verdade. E como nós somos afastados dos familiares, né? Chegar em casa, você não tem aquele abraço caloroso que você dá na esposa, no neto, no filho, na filha. Você tem que passar por toda uma... Quem adquiriu a Covid vai sentir, né, que você ficava realmente sozinho. Sozinho. Isolado, né? Há um né? constrangimento. Né? Você chega em casa sorrindo, cadê meu almoço? Tá, aí você tem que passar, né? Gerson, eu dizia muito aos meus pacientes lá que estavam internados, eles sozinhos muitas das vezes, e alguns colegas médicos que tiveram conosco em situações bem difíceis, e eu dizia sempre, essa doença veio para mexer com o nosso físico. É uma patologia que veio para mexer com o nosso físico, no caso dos cansaço, né, e tosse, enfim, mas também e principalmente com a nossa mente. Então, nosso lado espiritual. Exatamente, né? lado espiritual. Então, se dedique. Vamos concentrar para resolver este problema que, se dedicando a isto, vamos tentar esquecer as outras coisas. Sei que muitas das vezes a solidão é difícil, mas vamos com ajuda e pedindo a Deus força para que possa superar. Porque senão sucumbia naqueles casos, principalmente quando você ficava atormentado, né, de ficar sozinho, e aí essas questões, né, um pouco da falta de ar que a própria patologia leva, mas se você não tivesse um equilíbrio, né, que aquele oxigênio que é ofertado melhorava, né, que não é a mesma coisa que quando nós estamos respirando, mas com certeza ajudaria bastante. Então, se você ficasse mais calmo, tranquilo, com certeza superaria. Nós temos, assim, para quem quer conhecer, vocês podem até assistir, ver lá um dos programas aqui, onde o professor Fabiano Timbó esteve aqui, ele contou toda a passagem, né? Por exemplo, o Timbó teve dificuldades. Né? E ele, de ficar só, ele teve dificuldade até de fazer o exame, para entrar na tomografia. Em determinado momento ele teve claustrofobia e teve dificuldade. Depois é que ele veio conseguir. Mas você vê que independe de classe social, independe da profissão, né, Gerson? Qualquer pessoa pode estar perante isso e ter uma dificuldade. Né? Nós tínhamos um amigo aqui que ele teve a questão, ele não estava tão ruim que a oximetria media uma certa manutenção, mas ele e terminou que indo para a UTI, foi entubado, que infelizmente veio a óbito, depois de muito tempo. Nós tivemos muito. Você tem ideia de quantos da unidade de emergência tiveram Covid, assim, de uma fase já pulmonar, né? Gerson, nós tivemos, eu digo que a classe dos colegas médicos lá de 30% a 40% tiveram. A gente vê que em muitas áreas ficava muito fácil resolver com o isolamento.
né? Por exemplo, aqui na TV a gente ficou um tempo sem gravar, no campo jurídico, um tempo sem as audiências, julgamentos, essas coisas, mas o médico não podia faltar nesse momento. Pois é. Foi tudo em homenagem a todo o pessoal da saúde. Pois é. E aí, nesse instante, a gente vê aqueles grandes ensinamentos de Hipócrates, né? Que a vida é curta, a arte é longa e a experiência é difícil. Ou seja, como ele tem que enfrentar, independente de uma coisa ou de outra, da opinião dele ou não, mas é o seu trabalho. Ele não pode fugir dessa regra. Ele tem que enfrentar, não é isso? Exatamente. E essa foi o médico exatamente realizou isto. Mesmo naqueles que no início, porque no início nos traz medo, né, de como a gente vai encarar, o que é que a gente pode contrair, e o que é que nós podemos levar para dentro da nossa residência, para nossos familiares. Então, o médico, além de se preocupar com ele, com o paciente, ele tem que ter a preocupação de chegar em casa. Eu digo que na minha casa tem uma área que eu chegava e ia direto para aquela área, para abrir, para tomar um banho do lado de fora, muitas das vezes chovendo, Verdade. No frio danado, mas a gente tem que fazer isso para tentar preservar. Minha esposa não tinha pego, até hoje não pegou, né? Então eu não poderia levar vírus para dentro de casa. Eu tentava pelo menos minimizar, né? Água, sabão, tomar banho, depois álcool, para tentar minimizar. Lá em casa eu tenho uma piscina, na Barra Nova, né? E chegava, o kit já estava lá na cadeira lá de fora, né? Eu pedi uma pingazinha para dar coragem, para esquentar, para dar um mergulho lá na piscina, a roupa era toda separada e é verdade. Foi assim que eu fui cuidado pela minha esposa. Exatamente. É verdade. Mas por isso que fica difícil agora o sindicato ter um perfil do médico homenageado, né? Fica. Eu queria, na verdade, nós vamos homenagear todos aqueles que infelizmente sucumbiram, né, com a sua vida. E, obviamente, que estavam nos seus ambientes, a grande maioria estavam nos seus ambientes de trabalho, né? E a gente vai homenagear esses colegas e tentar ver se consegue trazer uma figura do nosso meio para que possa representar uma parte de tão bom trabalho, tão dedicação que a classe fez a toda a nossa comunidade. Então, a gente quer agradecer ao Dr. Marcos Holanda pela sua visita ao nosso programa. Aqui é sua casa, venha tantas vezes quanto necessário for, tá certo? Traga as demandas, algum tema que você queira trazer do sindicato para cá. Agradecemos a você, amigo que esteve conosco, né? Nosso programa se propõe a isso. E dizer que, no final, encerrando, dizer que a medicina sempre teve como desafio a peste e tantas outras pandemias, e virão outras com absoluta certeza, mas que esse profissional não pode arredar o seu caminho e o seu juramento. Então, um bom final de semana e que Deus abençoe a todos, e na próxima semana estaremos aqui outra vez. Professor Marcos, muito obrigado. À disposição, professor Gerson.